O capítulo 26 de Boruto to Blue Vortex começa com o Inojin indo até a casa dos Uzumakis. Ele entrega um mel para a Himawari, ela sorri toda feliz e pergunta como ele conseguiu, porque esse mel sempre acaba rápido. Então, após o Inojin estar saindo da casa da Himawari, ele vê o sapo do Kashin Koji. O sapo fala sobre os sentimentos dele pela Himawari. Ele pergunta se o Inojin sente afeto do tipo do sexo oposto pela Himawari. Ele fica todo envergonhado e sem saber direito o que dizer. O sapo fala que pela reação dele, ele já entendeu a resposta. Ele pergunta se o Inojin quer proteger a Himawari. Ele responde que é óbvio que sim. O sapo então fala que se ele realmente quiser isso, deveria ir com ele. O Inojin fica meio relutante, mas acaba aceitando. O Kashin Koji então o invoca através do sapo. E no painel seguinte, vemos o moleque já no esconderijo do Kashin Koji. O Kashin Koji fala para ele não se preocupar, pois estava do lado dele, tentando impedir a ameaça dos Shinjus. E cara, o Inojin ainda não tinha visto o Boruto. E então atrás dele, o Boruto fala que o levaria de volta são e salvo, e que ele não precisava ficar com medo. E quando o Inojin se vira e olha para o Boruto, galera, olha só a postura do Boruto formando uma aura insana. Kashin Koji fala para o Inojin que precisava das habilidades dele para se comunicar com o Shikamaru em uma comunicação privada. Na página seguinte vemos os Shinjus. O Jura está lendo um livro, então do nada ele começa a chorar. O Hidari pergunta o que era isso. O Jura responde que isso é um livro de romance, e mesmo sabendo que isso é uma história de ficção, as lágrimas são involuntárias. O Hidari pergunta que há pouco tempo havia acontecido isso com ele, mas o Jura responde que sim, mas da última vez eram os sentimentos da Matsuri que estavam refletindo nele, mas ele precisa de mais informações para compreender e controlar o amor. O Mamushi fala que ele precisa contar uma coisa, mas isso não é algo demais. Ele fala que o motivo dele ter escolhido a Eida como alvo é algo incerto, mas ele sente que entende esse motivo e que ele não quer só devorar ela no sentido de se alimentar. Ele fala que quer ter as informações genéticas que ela tem e todos os seus poderes. Ele fala também que não dá a mínima para esse amor e que o objetivo deles como Shinjus é prosperar como espécie. Ele então pergunta se eles não concordam. O Hidari fica apenas em silêncio. O Jura fala que isso é interessante e que isso não é um processo ruim para saber sobre o amor. Após isso, vemos o Shikamaru indo para a reunião com os anciões quando recebe o contato do Kashin Koji, que estava falando com ele através da habilidade do Inojin. E cara, é muito louco isso, porque o moleque evoluiu mesmo. Eles estão no esconderijo e ainda assim conseguiu conectar o Kashin Koji com o Shikamaru lá em Konoha, mostrando que essa habilidade dele é bem útil. Antes o Shikamaru usava a Ino, agora não precisa mais dela, porque o Inojin já aprimorou muito sua técnica e está no mesmo nível de poder da Ino. E ao falar com o Shikamaru, ele já fica surpreso e pergunta de quem é essa transferência de mente, já que não foi ele que entrou em contato. O Kashin Koji fala que ele não deve se preocupar, pois o Inojin está cooperando com ele e essa comunicação é totalmente confidencial. O Shikamaru fala que não queria falar com o Kashin Koji, pois ele está prestes a ter uma reunião com seus superiores e eles já estão esperando por ele. O Kashin Koji fala que era sobre isso que ele queria falar. Ele fala que no pior dos casos o Shikamaru poderia até ser tirado do posto de Hokage e isso seria ruim até para ele. O Shikamaru já olha em choque e fala que não imaginava que isso poderia chegar a esse ponto. O Kashin Koji fala que ele deveria agir com cautela, mas ele iria dar os melhores conselhos para não chegar a esse ponto. O Shikamaru vai até a sala onde estão todos os líderes de Konoha. Quando o Shikamaru chega até a sala dos superiores, vemos os velhotes chatos e ninguém menos do que o assistente do senhor feudal. O Shikamaru pergunta que tipo de assunto é tão importante para o assistente do senhor feudal vir pessoalmente. A velhota chata fala que isso é óbvio, eles estavam ali para falar sobre a missão do País do Vento que ele planejou e colocou em prática por conta própria. O Cabo Dono fala que o senhor feudal não está nada satisfeito com as ações do Shikamaru como Hokage. O Shikamaru responde que, como eles já sabem, o mundo ninja inteiro está sofrendo com as ameaças dos Shinjus humanoides e que eles não são seres com quem se possa dialogar. Mas enquanto ele agia para lidar com eles, ele obteve certas informações e que o conteúdo dessa missão e a seleção das pessoas designadas foram todas baseadas nessas informações. Os velhotes perguntam que tipo de informações são essas. Nessa hora, o Kashin Koji fala telepaticamente com o Shikamaru. Ele fala que imagina que o Shikamaru já saiba, mas ele não deveria tocar no assunto das informações. Então o Shikamaru responde para os velhotes que ele não iria dar detalhes sobre as informações, porque isso era para a segurança de todos, e para começar, são informações que não podem ser verificadas, e que ele agiu com base nessas informações e nos seus instintos, mas ele já deixou tudo pronto para arcar com todas as consequências.
O velhote chato fala que mesmo que eles deixem de lado as informações, o que mais preocupa eles é a fonte dessas informações. Ele pergunta se o fornecedor dessas informações é o traidor do Boruto. O Shikamaru fica apenas em silêncio. A velhota fala que o Boruto sabe de muitas informações sobre os Shinjus e que há vários rumores de que o Boruto de alguma forma está ligado a eles para se vingar da Vila da Folha que o expulsou. O Konohamaru entra na conversa e fala que essa forma de ver não está certa. O Shikamaru fala para ele parar, mas o Kashin Koji fala para o Shikamaru deixar que o Konohamaru continue, porque vai ser mais conveniente que os ataques deles não estejam totalmente direcionados a ele. Ou seja, é para o Shikamaru não defender o Boruto para não levantar suspeita, e o Konohamaru entrando na frente, as suspeitas cairiam sobre ele. O Konohamaru fala que nessa missão o Boruto salvou a sua vida e que pode até ser uma impressão, mas de alguma forma ele sente que o Boruto não tem nenhuma intenção de causar problemas. O velhote chama o Konohamaru de cretino e pergunta se ele já se esqueceu que foi o Boruto que matou o oitavo e sua esposa ou ele estava do lado do Boruto. O Konohamaru fala que não é isso e começa a se enrolar com as palavras. Os velhotes falam que o Boruto é apenas um criminoso e nada mais, e manda ele parar de falar bobagens. O representante do senhor feudal fala que a missão à primeira vista tinha sido bem sucedida, mas entretanto a história é outra. Tem um traidor entre os superiores da vila e não tem como dizer quem é. Logo em seguida ele fala para o Sai levar o Konohamaru para ser interrogado porque ele iria tratar disso pessoalmente, e fala para ele identificar também todos que tiveram contato com ele. Voltamos para o esconderijo do Kashin Koji. O Inojin já pergunta se eles sempre fazem esse tipo de coisa, porque só nessa conversa eles quebraram inúmeras regras. O Kashin Koji fala que eles são procurados, e o único meio de fazer isso é de forma não oficial. Ele fala para o Inojin não se esquecer que ele também está envolvido nessa até o pescoço. O Boruto fala que os inimigos são sorrateiros, e já que é assim, eles também têm que se adaptar à forma que eles agem, e que essa não é hora de ficar discutindo sobre regras. Ele fala para ele pensar com a sua própria cabeça, e assim tomar suas próprias conclusões. O Inojin fala que depois de ter lutado contra o Jura, ele percebeu que para proteger a Himawari é proteger todo mundo. Ele precisa de determinação e força. O Kashin Koji então olha para o Boruto e pergunta a ele que quanto ao Momoshiki, ele deve ter feito algum tipo de acordo com ele. O Boruto apenas fala para ele não se preocupar. O Kashin Koji fala que não foi isso que ele perguntou e ele não suporta esse tipo de atitude. O Boruto responde que ele que deveria dizer isso, pois ele estava escondendo todas as partes inconvenientes. E ele pergunta quantas pessoas deveriam ter morrido na missão da areia. O Kashin Koji fala que só fez o que tinha que ser feito para que a Sarada despertasse o Mangekyo e que isso evitaria um número menor de mortes no futuro. Bom galera, o Boruto está puto assim porque entre vários futuros que o Kashin Koji viu, o que seria melhor seria o que a Sarada despertasse o Mangekyo e o Konohamaru morresse. Então meio que o Kashin Koji não estava nem aí para o Konohamaru, e por isso ele não contou para o Boruto, porque obviamente ele não iria concordar. O Boruto fala que discutir é perda de tempo, ele deveria fazer o que estava fazendo. O Kashin Koji então comunica novamente com o Shikamaru. O Kashin Koji fala para ele agir com cautela, pois precisava que ele ainda se mantivesse Hokage para a próxima batalha. O Shikamaru só responde que isso é uma chatice. O Kashin Koji fala algo bem interessante aqui. Ele fala que na próxima semana o Mamushi aparecerá na Vila da Folha e que o seu alvo é a Eida. E nessa hora ele fala que vai contar o que ele deve fazer e como funciona a habilidade dele. Então vemos a Eida junto com a Sarada e a Sumire. A Eida então pergunta a Sarada quando ela vai se declarar para o Boruto. A Sarada já olha meio envergonhada e fala que ninguém ali falou nada sobre se declarar. A Eida fala que já sabe de tudo e ficou até parecendo que ela se declarou para a Sumire, e o Daimon fica ali só de canto observando. A Sarada fala que na real ela tem medo de falar alguma coisa e ficar um clima estranho. A Eida então fala que ela é uma garota muito sem graça. Ela então pergunta a Sumire quando ela iria se declarar. A Sumire fala que ela vai depender do momento e que talvez ela acabe se declarando sem pensar. A Eida fala que isso vai ser demais e que ela não vai tirar os olhos da Sumire por nenhum instante. A Sumire fala que independente delas se declararem, tudo vai depender dos sentimentos do Boruto e que daqui para frente ele não vai ter como pensar nesse tipo de coisa. A Eida então fala que a propósito, depois de deixar florescer a conversa de amor até aqui, agora ela iria perguntar mais uma vez. Ela pergunta se elas não estão sob a influência do seu charme. As duas já olham em choque e na hora elas lembram de uma conversa que o Shikamaru teve com elas no passado. E nessa conversa o Shikamaru fala que em hipótese alguma ela não deveria deixar que o Daimon saiba que elas não estão sob o charme dela, porque eles estão em uma posição em que é possível matar a Eida e que se eles descobrirem não há garantia que sairão vivas. A Eida fala que é isso mesmo, porque elas estão bem na frente dela e falando que amam outra pessoa, e estando sob o charme dela isso seria impossível. O Daemon já olha para as duas e começa a se mexer, e a Sarada já ativa o Mangekyo Sharingan, mas antes mesmo dela fazer
alguma coisa, ele já pula e aparece atrás delas, já segurando seus pescoços. Ele então pergunta para Sarada se ela ia tentar fazer alguma coisa. Ele pergunta também se esse é o Mangekyou Sharingan que ela tanto se orgulha, mas isso não adiantaria porque ela morreria antes mesmo de tentar fazer algo. E assim acaba o capítulo 26 de Boruto to Blue Vortex.